Bom, e agora nós vamos a Brasília. Nosso contato é com a repórter Ruth Moraes, porque agora há pouco o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu as falas dos ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que criticaram a PEC que limita as decisões da Corte. Hoje também houve repercussão negativa dentro do Palácio do Planalto em relação ao voto favorável do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, já comentamos aqui no programa hoje. Enfim, Ruth, muitos pontos para você trazer agora o resumo desse dia depois da votação da PEC. Boa noite, Ruth. Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Então, o dia foi muito agitado por aqui, né? O rescaldo da aprovação da proposta de emenda à Constituição número 8 de 2021, a PEC que prevê a limitação de decisões monocráticas de tribunais, como o Supremo Tribunal Federal e do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E, ao que parece, os senadores da base petista ficaram muito incomodados com o voto do líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, do PT da Bahia, um petista histórico muito próximo ao presidente Lula. Então, o líder Jacques, ele declarou voto durante ontem a votação favorável à PEC. Ele pegou muitos senadores de surpresa, inclusive, tanto da base quanto da oposição, e consigo levou ali mais uns 2 votos de outros senadores também da Bahia, o que acabou ajudando na aprovação da PEC, visto que ela precisava de 49 votos e teve 52. Então, ali o voto do Jacques com os seus aliados acabou auxiliando nessa aprovação. Mais cedo nós tivemos a informação de que ministros do STF ficaram incomodados com esse voto, até chegando mesmo a cobrar do presidente Lula, do Palácio do Planalto, um posicionamento referente a isso, né? Alguns ministros falando que o Jacques poderia não ficar mais na liderança do governo no Senado. Nós tivemos também senadores do PT insatisfeitos com o voto dele e agora, mais ao final da tarde, o ministro decano do STF, Gilmar Mendes, criticando a aprovação da PEC, ali no que seria um recado direto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também ao líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Então, aqui abre aspas, Gilmar Mendes disse: os autores de uma empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Ele deu esse duro recado aqui ao Senado. E o presidente Pacheco, a gente acabou de acompanhar aqui uma coletiva que ele deu à imprensa, respondendo um pouco dessas declarações do ministro Gilmar Mendes. Vamos acompanhar um pouquinho, a produção vai colocar pra gente. Para poder esclarecer que o que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas 2 casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, após passar por comissões, por amplo debate, ouvindo-se a sociedade, abordagem de plenário e aprovação de plenário, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil e que não é. Então, a gente pode acompanhar um pouquinho da declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e presidente do Congresso Nacional. Nós que estávamos aqui próximo percebemos que ele estava um pouco irritado com tudo isso, ele estava um pouco nervoso. E ele disse, né, ele deixou claro que o STF não é palco e nem arena política, né, e que ele não vai admitir que o debate seja politizado, que a proposta se trata de um princípio constitucional que já é previsto, né, que no Brasil já está em vigor, mas eles queriam consagrar isso na Constituição. Então, abre aspas aqui, por fim, ele disse que nada vai se sobrepor ao Congresso, à Presidência da República e nem ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. Um recado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que a decisão monocrática de um ministro não pode se sobrepor à maioria do Legislativo, do Executivo e muito menos à maioria do Poder Judiciário. Volto com você, Paula. Ruth Moraes, direto de Brasília, obrigada pelas informações. Boa noite, Ruth. Boa noite, Paula.